Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreve no canal, deixa seu like e vamos ao testemunho. Eu vou contar o testemunho de um irmão que ele era policial. Foi na década de 80, aconteceu um infarto com ele. Ele teve um infarto muito grande, morreu. Mas antes disso eu vou contar o testemunho dele, como ele era. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês esse testemunho que fala deste homem que foi no inferno e também ele foi no céu. Ele conta que ele era um homem polícia, e ele era muito valente. Ele tinha raiva dos crentes, queria destruir os crentes, queria matar os crentes. Num dia, ele armado com a pistola, foi na igreja. Ele disse de jeito: hoje eu vou destruir aquela igreja, hoje eu vou acabar com aquele culto. Presta atenção que obra foi que Deus fez na vida desse irmão. Então ele armado foi. E aquela voz na cabeça dele: vai, a culpa é dos crentes. Porque a filha dele tinha morrido. A filha dele tinha morrido já. Aí ele escutou uma voz: essa culpa, por que a tua filha morreu? É culpa dos crentes. Então, um dia ele armado foi acabar com o crente. Ele disse: hoje eu acabo com aquele pastor, hoje eu acabo com ele. Se arrumou e foi. Quando chegou na igreja, já tudo armado, e foi, entrou. Quando entrou, ele botou as mãos nas portas, já sentiu um peso diferente. Entrou, sentou lá no banco, esperou só o momento certo para atacar o pastor. Então, o culto já estava perto de terminar e ele já ia agir. Então ele escutou uma voz dizendo: puxa a tua arma e dá um tiro nesse pastor. Então ele ia fazer aquilo, ele ia puxando a arma. Quando ele ia puxando a arma, a mão dele pesou 500 quilos. Ele não pôde mais se mexer, ele não pôde mais. Então o pastor começou a pregar, falando da vida dele, né? Você que está aí, você não consegue mais, e contando aquela história toda, né? Você não consegue mais caminhar, você não consegue mais, contando a vida dele todinha. Então quem foi que o policial, né? Falou: quem foi que contou o quem foi que contou a minha história para esse pastor, que ele está falando tudo de mim, ele está falando tudo que está acontecendo na minha vida. Então ele começou a chorar, Então o pastor disse: quem é que quer aceitar Jesus hoje como seu suficiente Salvador? Então ele levantou a mão e disse: aceitou Jesus com aquela alegria imensa. E ele sentiu como tivesse uma corda amarrando aqui o peito dele. E aquela corda se quebrou. Quando se quebrou, ele começou a chorar, chorando muito, chorando com alegria. Ele disse que era uma alegria muito grande, meu irmão. Ele disse que era uma alegria muito grande naquele momento. Uma alegria que não dava para contar. Ele queria pular, queria saltar. Uma alegria forte mesmo. Então ele foi para frente e o irmão orou por ele. Ele contou, né, tudo pro irmão: irmão, hoje eu vim para matar o pastor, mas Deus entrou na minha vida. Então daí por diante ele vai para casa. Quando ele chega em casa, ele conta para a mulher tudo o que foi que aconteceu. Então ele falou: mulher, eu quero que você sinta também essa alegria. Eu quero que você sinta o que eu senti, uma alegria imensa. Amanhã nós vamos pro culto, nós todos. De hoje em diante eu sou crente, evangélico, para a glória de Deus. Então quando foi no outro dia, eles foram para a igreja. A mulher também aceitou Jesus,
Tudo uma benção, e a mulher orando. Para falar a verdade, a mulher orava. Quando foi um dia, ele teve um derrame. Ele teve um derrame fulminante, o derrame fulminante. Então ele caiu ali prostrado e não aguentava mais e veio a falecer. Ele faleceu. Então a mulher dele levou ele pro hospital, levou ele pro médico. E os médicos bateram todos os exames e disseram, ele tá morto. Aí daí por diante ele conta o testemunho que estava deitado. Ele estava deitado numa cama. Quando ele viu o anjo da morte, ele viu o anjo da morte. Tipo aqueles desenhos que sempre aparecem. Quando alguém fala de morte, a gente sempre imagina um esqueleto com a capa preta por cima, uma foice na mão. Então ele viu assim, e vinha pelas pernas dele. A morte começou pelos pés e foi até chegando na cabeça. Ele disse que era gelado. A morte é gelada, como um gelo. Então, naquele momento, o espírito dele ficou do lado dele. Então ele viu Jesus Cristo chamando, bora, eu vou lhe mostrar o inferno e o céu. Aí ele disse, não quero ir. Bora, você vai dar o testemunho para todo aquele povo, para eles se converter dos seus maus caminhos. Então ele foi com Jesus. Eles desceram no abismo. Eles desceram no abismo e foram, descendo no abismo. Eles foram descendo no abismo. Tá entendendo? Foram descendo no abismo sem fim. E eles chegaram no inferno. No portão do inferno tinha monstro, tinha todo tipo de monstro. E Adão disse, esse policial falou, quem são esses monstros? Jesus disse, é aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Então ele foi mais adiante e ele chegou no inferno, portão do inferno. Ele entrou, era coisa terrível, era alma gritando, era alma gemendo. E ele disse, Jesus, o que é que esse povo sofre tanto aqui, pagando seus erros, são maus lá na terra, fazendo coisa errada na terra, matando, roubando, destruindo, fazendo a vontade do inimigo. Então ele disse que não aguentava mais aquele sofrimento. Então era muita coisa terrível, meu irmão, terrível mesmo. Então ele passou 3 dias lá, passou um dia lá, olhando tudo. Ele viu coisas tenebrosas lá, meu irmão. Depois Jesus disse assim, bora ver o céu. Então caminhando para cima, e foram andando para cima. Chegaram no portão do céu. Quando eles chegaram no portão do céu, era uma alegria, era uma paz, uma coisa boa, celestial. Então ele disse, o policial falou, que coisa linda, que coisa boa, eu quero ficar aqui para sempre. Os anjos celestial passeando e andando lá naquele local, e era muito lindo. E ele disse, meu Deus, meu Jesus Cristo, eu quero ficar aqui. Então, meu irmão, vale a pena você deixar tudo e seguir a Jesus Cristo. E quem gostar, e foi isso daí, meus irmãos.